Fala galera do Med em Desenhos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre reino plant. Vou listar para vocês agora algumas características desse grupo muito importante, tá certo? Vamos lá então. Esses seres são eucariontes, possuem membrana celular, certo? Posteriormente nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essa membrana. São seres multicelulares e seres autótrofos, ou seja, eles realizam fotossíntese, com exceção do cipó chumbo, que é um parasita. Posteriormente nós vamos citar também, tá certo? Eles possuem tecidos verdadeiros, o embrião ele é protegido, ou seja, é realizada uma matrotrofia sobre ele, pegadinha muito importante nos vestibulares, atenção. E a reserva desses indivíduos é de amido, ou seja, a parede celular deles é constituída desse polissacarídeo, certo? Galera, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação dos filos. Sobre essa classificação, nós podemos agora iniciar falando um pouquinho sobre as algas verdes, que são o nosso principal representante da classificação marinha, certo? E para nossos seres conseguirem conquistar o ambiente terrestre, eles precisaram de alguns artifícios, digamos assim. E eles provieram das briófitas, que possuem embrião maciço, fecundação interna e tecidos verdadeiros. Posteriormente a elas, as pteridófitas conseguiram evoluir para vasos condutores e órgãos verdadeiros. Posteriormente a elas, as gimnospermas, que evoluíram com sementes e grãos de pólen. E as angiospermas, o grupo mais frequente que nós vimos, que eles possuem flor e fruto, tá ok? Vamos falar agora de algumas vantagens evolutivas destes grupos. Começando com a fecundação interna, que proporcionou uma redução do número de gametas, além de uma maior chance de fecundação. Os vasos condutores conseguem proporcionar um maior porte da planta. A semente garante proteção, nutrição e dispersão do embrião. O grão de pólen ele vai facilitar a dispersão do gameta masculino, a independência de água para a reprodução e a polinização cruzada, que garante uma maior variabilidade genética dos seres, certo? O fruto, ele nos auxilia na dispersão do pólen. E a flor auxilia nessa dispersão do pólen. E o fruto vai auxiliar na dispersão da semente, que vai possuir uma polpa suculenta e cores fortes, certo? Gente, eu vou deixar para vocês alguns conceitos importantes no meu Instagram, que também é Med em Desenho, certo? Vocês podem conferir lá. Vou fazer um post bem legal sobre alguns conceitos muito importantes dessa parte de reino plant, tá ok? Galera, posteriormente, nós finalizarmos essa questão das vantagens evolutivas, eu vou citar para vocês algumas diferenças entre alga e planta, tá ok? Vamos lá. O que uma alga tem, que uma planta não tem? A alga tem fecundação externa, certo? Por isso que eu estava comentando com vocês que elas provieram do ambiente marinho e as nossas plantas vão conquistar definitivamente o ambiente terrestre, certo? Então, a alga, fecundação externa, o embrião não maciço e tecidos não verdadeiros. Já a planta, ela vai possuir fecundação interna, o embrião maciço e os tecidos verdadeiros. Além disso, a gente vai conseguir identificar na planta alguns órgãos que eu já vou escrever para vocês, vou deixar esse bizu aí para vocês na tela. Esses órgãos, eles são constituídos pela raiz, pelo caule, pela folha, a flor, o fruto e a semente. Conforme forem passando as nossas aulinhas, digamos assim, nós vamos especificar um pouquinho melhor sobre esses órgãos vegetais, certo? Bom, pessoal, posteriormente nós estudarmos essa introdução sobre o reino plant, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre o filo das briófitas especificamente, tá? Pra gente dar uma aprofundada melhor, vamos conversar um pouquinho sobre as briófitas. Então, eu vou começar listando para vocês sobre as briófitas algumas características desse filo. As briófitas costumam ser divididas em hepatófitas, antocerófitas e briófitas. A hepatófita, elas tratam das hepáticas, que são vegetais folhosos talosos, os antósteros, que são só talosos, e os musgos, que são só folhosos, certo? Aqui ocorre a transição definitiva do meio aquático para o meio terrestre. Eles são seres avasculares a princípio, por causa desse pequeno porte que eles vão possuir diante dessa avascularização, e o transporte deles vai ser feito por difusão, certo?
eles não têm tubo polínico e são hidrodependentes, ou seja, o gameta masculino vai precisar nadar até o gameta feminino. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre reprodução. E elas são criptógamas, ou seja, o órgão sexual delas é oculto. E elas precisam de um habitat que seja úmido e sombreado. Úmido realmente pela reprodução e pela difusão do ambiente, né, de gases e tudo mais. E sombreado porque a epiderme é sensível, ela tem bem pouca cera, certo? Então, agora nós podemos dar uma continuidade deste assunto de briófitas e vamos falar um pouquinho sobre a reprodução desses seres. Bom, galera, a reprodução deles é muito simples. Ela pode se tratar de duas maneiras: sexuada, com o indivíduo monóico ou dioico, ou ela pode ser assexuada, por gemulação ou fragmentação. Eu vou desenhar para vocês aqui um exemplo de um musgo, não vou detalhar ele agora, daqui a pouquinho eu detalho ele para vocês. E nós temos duas partes muito importantes desse musgo que precisam ficar em evidência aqui para nós, que é o esporófito, 2N, e o gametófito, N, a cápsula e a calíptra. Eu preciso deixar aqui bem evidente para vocês. Bom, neste segundo momento, a gente vai definitivamente começar a descrever um pouquinho da reprodução. Como eu disse, nós temos a planta feminina e a planta masculina. Neste caso, nós estamos tratando de um musgo dioico ou poliquítrion, certo? No poliquítrion, a gente tem os dois gametângios, ou seja, o anterídeo, que é o masculino, e o arquegônio, que é o feminino. O anterídeo vai dar origem ao anterozoide e o arquegônio vai dar origem à osfera, que são realmente os gametas, tá certo? Aqui, nós podemos notar que o anterozoide vai nadar até a osfera. Ele é um gametinha flagelado, então ele vai estar dentro de uma gota d'água. Neste momento, vai acontecer a fecundação interna, que vai ser realizada por mitose. Nessa mitose, vai ocorrer, dentro da calíptra, que deriva do arquegônio, uma substituição que vai dar origem, por meiose espórica, aos esporos. E esses esporos vão originar o protonema, e o protonema vai acabar gerando os nossos gametângios, o anterídeo e o arquegônio, certo? Pessoal, é muito importante dizer para vocês aqui que o nosso gametófito é a fase duradoura, certo? Daqui a pouquinho eu vou deixar isso mais evidente para vocês, tá bom? Bom, agora nós vamos desenhar uma briófita realmente, certo? Aí nesse nosso desenho eu vou começar por baixo. Ali onde eu tô desenhando para vocês em marrom é o nosso rizoide. O rizoide, ele é N, ou seja, ele é haploide. Como eu já tinha dito para vocês, N, 2N, haploide, diploide, certo? Então, esse rizoide, ele vai facilitar na fixação da planta. Depois, nós vamos ter o cauloide, que também é N. E um pouquinho mais para cima, nós vamos ter o filoide, que também é N. Pessoal, isso é o gametófito. O gametófito é, sim, a fase duradoura da briófita, certo? Mais para cima, nós vamos ter ali a haste, a cápsula, que é o nosso esporângio, 2N, e a calíptra, que é o N. Pessoal, nós estamos falando agora do esporófito, 2N, a nossa fase passageira, certo? Ali dentro, o que acontece? Como eu disse para vocês antes, o esporângio é um derivado da nossa cápsula, que vai vir contribuir para nós nessa meiose espórica, certo? Que vai dar origem aos nossos esporos. Então, deixando certinho aqui para vocês, bem escritinho, eu queria dizer para vocês algumas questões de uma pequena tabelinha do nosso gametófito e do nosso esporófito, para a gente diferenciar, tá ok? Prosseguindo, o gametófito haploide, autótrofo, sexuado, independente e duradouro. O esporófito diploide, heterótrofo, assexuado, dependente e passageiro. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês!